Raul Plus. A direção, segundo os mestres espirituais. Capítulo 2. Natureza e necessidade da direção. O objetivo da direção é tríplice: esclarecer o espírito, auxiliar a vontade e consolar o coração em suas penas. Esclarecer o espírito, descobrir à alma os desígnios de Deus sobre ela. É, certamente, o primeiro fim da direção. Não há dúvidas de que toda a alma fervorosa sabe que deve tender à perfeição, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, nem sempre vê. Porém, porque meios particulares, segundo a medida da graça recebida, deve realizar a perfeição a que é chamada. É inapreciável um guia na eleição de um estado particular de vida. Ao ter que verificar um determinado modo de oração, ao examinar se deve ou não praticar tal ou tal penitência. Com muito senso definiu Fortunati Ostrowski o papel do esclarecimento, essencial na direção. A perfeição consiste em cada um realizar o melhor possível, com meios diferentes e diferente personalidade, o ideal divino, embora este ideal seja para todos o mesmo. Há tantas perfeições, como há perfeitos. O primeiro dever do diretor de consciência é expor, ao que quiser ser perfeito, em que consiste a perfeição geral, universal, modelo para todos, depois a perfeição particular, pessoal, que cada um deve realizar, segundo a sua personalidade. Feito isto, e conhecido claramente o seu fim, indicar-lhe os meios gerais e individuais. São aconselháveis a todos a meditação, o exame de consciência, a confissão, uns porém serão os avisos a dar a uma senhora viúva, outros a uma senhora casada, devendo ter-se ainda presente que as almas, embora se encontrem nas mesmas condições de vida, não se parecem, cada uma tem as suas particularidades, que a diferenciam das outras. A cada uma, portanto, convém uma pedagogia particular. Outra razão de ser da direção é fortificar a vontade, e bom indicar o caminho. Mas não basta, é preciso ainda ajudar a alma a munir-se do necessário viático para tão longa jornada. Entre o pequeno número dos que veem claramente o que Deus quer deles, quantos têm a coragem de plenamente o realizar? Não basta ver, é necessário querer. O segundo fim da direção é ensinar e ajudar a querer. Não me parece que ao presente tenhais grande necessidade de conselhos. Escreve Monsenhor Guy a uma de suas dirigidas. A vossa vida é muito simples e o caminho por onde deveis seguir está traçado. O que mais precisais não é de alguém que vos conduza, mas de alguém que vos ajude a perseverar. Resta o terceiro papel da direção: consolar espiritualmente as almas. Muitos, em especial mulheres, veem nisto o fim primário da direção. Puro engano. Deste erro provém não poucos abusos, necessidade desmedida de se lamentar, de ouvir palavras agradáveis, cartas intermináveis, visitas sem fim, por sua demora e frequência. E tudo isto não para receber ordens do diretor, pois há muito as tem, mas para receber pela 100ª vez uma palavra que lhes balsamize o coração. Por alguns dias, insistir-se-á neste assunto, a propósito da direção das mulheres. Mas, se o ministério da direção não tem por fim primário consolar, nem por isso o exclui, o Espírito Santo, principal, único mestre e guia das almas, quis que o intitulassem Consolator Optime. A mesma referida alma escreveu um dia a Monsenhor Guy: quando estivedes muito aflita, vinde ter comigo. Eu, por mim mesmo, não poderei fazer-vos o menor bem, mas nosso Senhor conceder-me a que vo-lo faça. E eu o farei por sua causa. O padre William Faber Frederick escreve justamente a propósito: não se deve procurar o diretor unicamente para lhe pedir consolações, seria ser ávido e pusilânime. A direção espiritual tem por objetivo elevar a alma humana, todavia muitas vezes produz efeito contrário. E por quê? É que não queremos lembrar-nos de que a direção, como aliás tudo o mais que diga respeito ao serviço de Deus, deve ser antes de tudo racional. Necessidade da direção. Seria um erro considerar a necessidade de direção como essencial. Por exemplo, para a salvação, como se santificarão inumeráveis solitários em grutas e desertos,
onde não havia outros diretores além das aves e das árvores. Quando falta diretor, Deus supre-o em tudo. Como pode ele negar-se a quem o busca de todo o coração? São Vicente de Paulo professa a mesma doutrina, onde faltam os homens. Começa o socorro de Deus. A irmã Joana Lependre, privada de diretor por algum tempo, escreveu: se Deus permite que estejais sem padre espiritual a quem possais recorrer em todas as vossas dificuldades, julgais acaso que é para vos privar do benefício da sua direção? De modo algum. Ao contrário, nosso Senhor toma o seu lugar e dirige-vos Ele mesmo. Parece que assim o tem feito até o presente. E não duvideis de que o faça para o futuro. Ou proveja de outro modo. Isto não é um caso isolado, tenho observado sempre. Escreve ainda o santo. Esta solicitude particular da providência para com bom número de pessoas de piedade, destituídas de semelhantes socorros da parte dos homens. E poderia apresentar-vos, em prova, muitos e muito belos exemplos, e contar-vos coisas admiráveis sobre este ponto. Foucault esteve 1 ano inteiro no deserto do Saara sem sacerdote a quem pudesse se confessar. Também não se pretende que a direção seja igualmente necessária a todas e a cada uma das almas. E em todas as épocas de sua vida, Santa Catarina de Gênova, no momento por ela dito de sua conversão, sentiu grande necessidade de direção espiritual. Mais tarde foi, durante perto de 30 anos, dirigida pelo Senhor em pessoa, ao fim, aí pelo pôr do sol de sua vida, entrada em caminhos espirituais extraordinários, muito árduos, experimentou de novo necessidade de ininterrupta direção. Pergunta-se: a direção é coisa de luxo, ou real necessidade das almas? Eis o problema. Somos compelidos a responder. É uma verdadeira necessidade das almas. Primeiramente, poderia dar-se como prova que o sacramento da penitência, administrado e recebido como se deve, se a não prescreve em rigor, pelo menos a insinua e supõe. Além disso, não autoriza a Igreja, ou melhor, não aconselha ela, a conta de consciência, nos institutos religiosos, mas convém insistir, provando a necessidade da direção com outros argumentos. E seja o primeiro o testemunho dos mestres espirituais mais qualificados. Não podemos sonhar agora em multiplicar os textos. Citaremos apenas alguns nomes. Aqui acrescentaremos muitos outros no decurso da obra. Dos antigos, deverão memorar-se as claríssimas palavras de São João Clímaco. Por exemplo, entre os gregos, e as de Cassiano. Entre os latinos, este último, com muitos outros, vê o ofício de diretor de almas figurado nas relações de Samuel com Eli, de Cornélio com Pedro, de Paulo com Ananias. A prova, evidentemente, não passa de analógica. O testemunho dos autores anteriores ao século XVI, São Basílio, Santo Ambrósio, São Bernardo, etc., refere-se, geralmente, à necessidade da direção espiritual para os monges, há exceções. Porém, em abono delas temos o testemunho de São Jerônimo a Paula, o de Santo Agostinho às virgens, viúvas e casadas, e o de São Luís a seu filho: confessa-te muitas vezes. Elege um confessor idôneo, sábio, e que possa ensinar-te com segurança o que deves cumprir, mesmo quando se trata de conselhos a religiosos. Os termos em que são expressos são tão amplos que, guardada a devida proporção, bem podem aplicar-se às pessoas que vivem no mundo. Para Gerson, a direção espiritual é sempre útil, mas especialmente, quando se anda pelos caminhos místicos. Foi sobretudo a partir do século XVI que a prática da direção espiritual começou a ser geralmente aconselhada. Não só as almas religiosas, mas as que vivem no mundo. Muito contribuíram para isso a prática dos retiros espirituais, acreditados pelos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, os convites formais dos primeiros autores espirituais da Companhia de Jesus, e os conselhos de São Francisco de Sales. Buscai um homem de bem que vos guie e conduza. Eis a advertência das advertências. Vê-se muito bem, por certas particularidades da vida de Santa Joana de Chantal,
que, em seu tempo, nem mesmo as pessoas piedosas pensavam em ter diretor. Foi necessária uma inspiração de Deus para que ela mesma pensasse nisso. Segundo refere, apesar de ter sido educada por pessoas virtuosas, não tinha ouvido nunca falar de diretor, de mestre espiritual, nem de nada que com isso se parecesse. Daí em diante os autores espirituais começaram a sugerir com frequência a necessidade de se ter um diretor espiritual. Santo Afonso Maria de Ligório, em sua moral e em suas cartas, é formal. O padre Michele Godinez é tão enérgico em suas expressões que chega a ser considerado excessivo por alguns de 1000 pessoas chamadas por Deus à perfeição. Apenas 10 correspondem ao divino convite, e de 100 solicitadas à contemplação. Faltam 99 à chamada. E por isso que eu digo, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Em vez de exagerar as dificuldades desta empresa e de tanto acusar a fraqueza humana, reconheça-se que uma das causas principais é a falta de mestres espirituais. Ai das comunidades, se lhes faltarem estes mestres espirituais, ou que, tendo-os, não os saibam reconhecer, nem estimar. Eles são, depois da graça de Deus, os pilotos que dirigem as almas através do mar desconhecido da vida espiritual. Se nenhuma ciência, nenhuma arte, por mais simples que seja, pode aprender-se bem sem mestre que a ensine, muito menos se poderá aprender a alta sabedoria da perfeição evangélica, em que se encontram mistérios tão profundos, visões e revelações tão ambíguas, raptos e êxtases, que podem provir de Deus ou do demônio, em que as virtudes morais, afastando-se do justo meio, por excesso ou deficiência, podem trocar-se em vícios, em que o cordial da oração pode converter-se em veneno de perdição, em que as visões podem ser ilusões, em que a alma pode trabalhar muito e ganhar pouco. Eis porque eu tenho por moralmente impossível que uma alma possa transpor, durante longos anos, sem milagre ou sem mestre, o que há de mais elevado e mais árduo na vida espiritual, sem correr o risco de perder-se. Ora, Deus é tão inimigo de milagres desnecessários, como ama os que se aplicam a adquirir a perfeição sob a direção de um padre espiritual, em cujas mãos resignam e depõem as suas ações, a sua vontade, os seus desejos, não confiando em si mesmos, nem muito, nem pouco. Na igreja triunfante, os anjos transmitem-se mutuamente as verdades que contemplam. Assim, é vontade de Deus que, na igreja militante, os homens se instruam uns aos outros, sem recorrer ao ministério miraculoso dos anjos. Mais próximos de nós, William Faber Frederick, A.B.A., Saldro, Dom Columba Marmion e muitos outros, ao relancear a multidão das almas justas. O que é que mais vivamente nos contrista? É ver os desbaratos da graça. Os grandes princípios desapareceram uns após outros e testemunhar a fragilidade dos mais nobres desígnios. Ora, a maior parte destes males provém da falta de diretor espiritual. Pode-se dizer mais para mostrar a importância de tal guia. Todos os santos são unânimes sobre este ponto: ter um diretor, ser inteiramente franco com ele, enfim, obedecer-lhe, sem escrúpulo nem constrangimento. Com isto, ter-se-á obtido meia vitória no combate da vida espiritual, assim como muitos gentios que podiam salvar-se nada fariam pela sua salvação se não encontrassem algum missionário zeloso. Assim muitos fiéis, chamados à perfeição, não a alcançarão por falta de guia esclarecido. E conforme a ordem da adorável providência de nosso Senhor, que sejamos guiados, não por visões ou por anjos, mas pelos homens que se dignam conceder-nos e por cuja boca quer nos falar. Mesmo que não possuíssemos estes testemunhos, bastaria examinar o que é a direção em si mesma para compreender a sua grande oportunidade na vida espiritual. Bem entendida, há, em geral, 3 categorias de almas: as que começam via purgativa, as que progridem via iluminativa, e as perfeitas via unitiva. É, evidentemente, indispensável a direção em cada uma destas 3 vias. Via purgativa, sem aprendizagem, nem conselho, nenhum mister pode séria e rapidamente praticar-se. Ora, o mister de servir a Deus nem sempre é fácil. Que coisa mais útil do que ter junto de si um guia?
para aprender a lutar contra a tentação, para ver com clareza e evitar as ocasiões de pecado, para adaptar-se ao dever e habituar-se às virtudes próprias de quem começa. Encontram-se bons conselhos nos livros, mas é necessário consultá-los, escolher os mais adaptados, e por isto mesmo nada supre um guia oral. A direção espiritual é indispensável especialmente aos jovens. A assistência do sacerdote, infrequente no começo da vida espiritual, é tão indispensável como a do professor durante os longos anos da formação intelectual. É lei comum e os autodidatas não fazem mais que confirmá-la. Quantos jovens imprudentes não evitariam os mais lamentáveis naufrágios na fé e no mais, se tivessem a coragem de se abrir com um sacerdote experimentado quando surgissem as primeiras dificuldades, nuvens procedentes das paixões ou da dúvida? Mas não, com uma precipitação insensata, rompem os laços que os prendiam onde estavam, abandonam o uso da confissão, decidem, como jovens presunçosos que são, dos mais graves problemas da vida religiosa e moral, e partem à aventura. Pobres jovens, quando decidem se abrir, as suas confissões são comoventes. Claude Bouvier, mais tarde sacerdote, escreve: se eu tivesse topado, especialmente durante a minha infância, com um diretor esclarecido e enérgico, teria encontrado mais facilmente o bom caminho. Mais feliz foi Pedro Canísio, pois, aí pelos seus 15 anos, muito participou das luzes de um dos seus mestres, voltando a Nicolau Van Isk. Meu professor, ou antes meu pai, bendiz a Deus, ó minha alma, e não esqueças nunca as suas misericórdias. Ele procurou um mestre para te formar na piedade, te exercitar na virtude e te ocupar todos os dias com zelo. Não em teus vãos interesses, mas no que tens de mais íntimo, a tua perfeição e salvação. Sob a sua direção, aprendi, pouco a pouco, a desprezar-me a mim mesmo e a agradar a Deus, que na flor da minha idade conhecia pouco e temia menos ainda. Seus conselhos, solicitude e exemplos, abriram os meus olhos a uma luz nova e os meus ouvidos a uma nova linguagem. Graças à sua influência, limei a aspereza da minha natureza. Dominei os arrebatamentos do meu caráter e os vãos ardores da minha adolescência. Contente com viver em sua familiaridade, desprezava de boa mente e bom coração todos outros atrativos e relações. Nenhuma outra pessoa, que eu saiba, me era mais querida, nem mais unida. Eu tinha para com ele toda a deferência que um pai pode esperar de um filho. Não somente lhe abria todo o meu coração no segredo da confissão, mas ainda todas as noites, antes de ir repousar, lhe expunha, em entretenimento familiar, todas as culpas, desmandos e imperfeições da minha alma, dava-lhe conta de todas as faltas cometidas durante o dia e pedia-lhe que me impusesse penitência por elas. Quando sucedia estar longe dele por muito tempo, escrevia-me para despertar-me o fervor, repreender-me de minhas negligências, impedir-me de cair e chamar-me para junto de si. Servir a Deus é reinar. Dizia-me ele muitas vezes, o resto não passa de vaidade. Conhecer Jesus Cristo é o bastante, não importa se ignore tudo o mais. Quem sabe o que teria sido de Pedro Canísio sem Ian Isk? A importância da direção espiritual, grave questão entre todas, pelo menos na eleição do estado de vida, é tão evidente a todos que não é necessário insistir. Se o fosse, poderíamos transcrever ainda outras excelentes páginas. Via iluminativa, a alma que decide servir a Deus deve lutar contra o demônio, os seus defeitos e a rotina. Demais, pode ter-se muita coragem, mas poucas luzes. Quantas práticas incoerentes, ou mal ordenadas, não se observam em certas pessoas. Até entre as mais esclarecidas e corajosas podem surgir conflitos de deveres, problemas de consciência, sem auxílio. Há perigo de dar passos imprudentes, em falso, por exemplo, de cometer por vezes excessos na mortificação. Há o risco de deturpações equívocas. Specie inquidem pietatis, virtutem autem e jus abneganis pelo menos. É fácil embrenhar-se, estagnar-se, via unitiva, na via unitiva.
Sobretudo, salvo talvez as almas chegadas aos últimos estágios da união. As ilusões são fáceis. No meio das noites, noite dos sentidos, noite do espírito, não será grande segurança e grande reconforto ter perto de si um farol, um porto seguro, que não teriam feito Luísa de Marillac, por exemplo, em certos momentos de sua vida espiritual, sem os conselhos de São Vicente de Paulo e Santa Margarida Maria de Alacoque, sem o Padre Claude de La Colombière. E lei geral da providência que os homens que, a maioria das vezes, não se salvam senão pelo socorro de outros homens, não possam também sem eles elevar-se ao ápice da santidade, quando a ela tenham sido chamados. Os que aspiram à maior perfeição, precisamente porque seguem caminhos menos frequentados, estão mais expostos a erro, carecendo por isso mesmo, mais que os outros, de mestre e de guia. Assim falava Leão XIII ao bispo de Baltimore, escrevendo contra a tendência americanista para negar o bem fundado da direção espiritual, quer em geral, quer sobretudo dos que se encontram na via unitiva. Eis como o Lieberman e Monsenhor Guy, cada um por seu turno, se exprimem acerca da utilidade quase constante do apoio da direção na vida espiritual, ao nascerem os primeiros desejos de se dar a Deus. Ignora-se em absoluto tudo o que toca à salvação da alma, não se sabe caminhar, nem mesmo as apalpadelas. Neste estado surge muitas vezes o perigo de fazer e abraçar coisas que são inteiramente opostas à vontade de Deus e causa da perda destas boas almas. Durante os primeiros fervores da conversão, não há loucura que uma alma não seja capaz de fazer, se está entregue a si mesma. Todo o seu trabalho é de imaginação, que a lança numa extrema efervescência e por isso mesmo em grandes erros. Estas almas, se não forem dirigidas, tomam muitas vezes direção tão errada, que terminam por se afastar inteiramente de Deus. Quando a alma começa a fazer progressos na virtude e a estabelecer-se num certo estado de oração, não pode passar sem diretor, porque nada entende do seu estado e vai às apalpadelas, e, apesar de caminhar assim, vai tão depressa que se arrisca a extraviar-se perigosamente. Quando começa a afirmar-se solidamente na virtude, tem ainda necessidade de direção para não cair no relaxamento, para não se enganar nos casos que de ordinário sucedem, para não cair nas tentações que lhe advierem. As pessoas que se encontram em estado extraordinário precisam ainda mais de guia, não devendo fiar-se em suas luzes, se não vivem em temor e na desconfiança de si mesmas. Extraviar-se-ão em todas as circunstâncias. Pouquíssimos são os casos em que Deus se tenha dignado conduzir por si mesmo as almas sem o auxílio de um diretor, chegadas a um certo grau de experiência e de união com Deus. Escrevia Monsenhor Guy a uma de suas correspondentes. As almas reconhecem o impulso divino e têm dele tanto mais clara percepção quanto na prática mais fielmente o seguem. Todavia, mesmo então, pertence à Igreja verificar as circunstâncias e por elas julgar se foi ou não de origem divina o impulso, e da moralidade do ato resultante dele. Para as almas que começam, cuja natureza é ainda muito viva, inclinadas ao exagero e com pendor para o excesso, é de toda a necessidade verificar, e que nada façam senão sob a dependência, ou ao menos por conselho, de quem exerça esse munus. E necessário, portanto, que o vosso Pai espiritual aprove o que fazeis e vos diga se o que vos move vem de Deus. Examinai se os espíritos são de Deus. De São João, o apóstolo, com estas palavras, quer aconselhar os fiéis a examinarem o seu espírito pelos legítimos representantes de Deus sobre a terra. Não é um homem que, no caso presente, verifica Deus, é Deus presente no sacerdote, que dá testemunho de Deus operante no interior das almas. Uma psicologia esclarecida vem por seu turno legitimar a necessidade que as almas têm de direção. Em matérias espirituais, pelo menos, muito poucos são os espíritos ilustrados, os temperamentos perfeitamente equilibrados, as pessoas samente instruídas, e mesmo aquelas de equilíbrio perfeito e juízo inteiramente são, não terão necessidade de se apoiar sobre outras. Parece que depois da queda o homem,
por haver indevidamente desobedecido. Foi punido com não se saber conduzir-se não obedecendo, e até os que melhor sabem guiar os outros carecem muitas vezes, segundo a sua própria consciência, de outro guia, que não eles mesmos. São Francisco de Sales fala algures de algumas almas que conhece bem e de uma que não conhece. A que não conhece é a sua. O mais sutil psicólogo não vê claro no íntimo de si mesmo, ou não está nunca seguro de ver. Daqui a evidente necessidade de um guia que o veja bem. O cônego Beldenon, além da vantagem de fazer praticar a obediência sob uma forma muito meritória e de radicar a alma na humildade, reconhecia na direção os 3 seguintes proveitos: primeiro, expor uma situação a esclarecê-la. A presença de um ouvinte estimula-nos e a necessidade de nos fazermos compreender desperta-nos as ideias. Segundo, estamos muito perto de nós para nos vermos bem. Outrem está a distância requerida. Quantas ilusões pessoais nos enganam, que não nos enganariam se as víssemos noutrem. Há pessoas muito hábeis em dar conselhos e que hesitam diante de uma decisão pessoal. Outras há, porém, infelizes por não hesitarem o bastante. Terceiro, a direção da confiança e coragem, até nas coisas mais ordinárias. Não há pessoa prudente que não tenha um certo receio, embora mínimo, de se enganar. A palavra do diretor dissipa-o inteiramente. Assim diz embaraçador. Procede-se com outro espírito, entre os mesmos que rejeitam as nossas disciplinas católicas, ou pelo menos que comumente não as utilizam. Não falta quem teça o elogio da direção e manifeste o pesar de não poder aproveitar-se dela, como convinha. Jules Payot, em seu livro Education de la Volonté, em que se encontram algumas notas de judiciosa sabedoria humana, censura a universidade por não explorar na educação que preconiza, pelo menos suficientemente, a necessidade e o gosto de os jovens se confiarem a alguém que os dirija. E muito humana a necessidade, escreve ele, que a Igreja Católica satisfaz pelos diretores de consciência. Se suspeitasse sequer a importância que pode vir a ter uma palavra de animação, um bom conselho, nas horas benditas dos 20 anos. Se a universidade tomasse da Igreja Católica, desta prodigiosa instituição, tudo o que o admirável conhecimento do coração humano lhe tem sugerido, governaria sem contestação e sem rivalidade a alma da juventude. Assim os professores veem a direção,